Saudações, meus queridos! Hoje vamos falar sobre um assunto que toca você profundo e frequentemente no seu dia a dia. Trata-se de lidar com emoções. O corpo emocional, que todos possuem, está repleto de feridas e traumas, e é disto que quero falar hoje. Para qualquer pessoa que trilha o caminho do crescimento interior, sabe a importância das emoções, que você não deve reprimi-las, que precisa chegar a um acordo com elas de alguma forma e que, em última análise, deve liberá-las. Primeiro, quero fazer uma distinção entre emoções e sentimentos. Não estou preocupado aqui em termos ou rótulos específicos, e vocês podem chamá-los por nomes diferentes, mas quero fazer uma distinção entre emoções no sentido de energias, que são essencialmente expressões de mal-entendidos, e sentimentos, que são energias de uma forma de compreensão superior. Os seus sentimentos são seus professores, enquanto as emoções são seus filhos. As emoções são energias que se manifestam claramente no corpo físico. As emoções são reações a coisas que você realmente não entende. Considere o que acontece quando você é dominado por um ataque de raiva, por exemplo. Alguém magoa seus sentimentos inesperadamente e você fica com raiva. Você pode sentir isso claramente em seu corpo, e em certos lugares você sente a energia ficar tensa. E essa tensão física, ou aperto que se segue ao choque energético, mostra que algo que você não entende, há uma energia vindo em sua direção que você considera injustificada. O sentimento de ser tratado injustamente. Em suma, o não entendimento é exalado através da emoção. A emoção é a expressão do não entendimento, é uma explosão energética e uma liberação. Quando isso acontece, você se depara com a seguinte escolha: o que você vai fazer com essa emoção? Vai basear meu comportamento real nisso? Vou usar isso como combustível para minhas reações a outras pessoas? Ou deixo a emoção fluir e baseio minhas ações em outra coisa? Antes de responder a essa pergunta, quero explicar a natureza dos sentimentos. As emoções são essencialmente explosões de mal-entendidos, que você pode perceber claramente no corpo. Os sentimentos, por outro lado, são de natureza diferente e também são percebidos de forma diferente. Os sentimentos são mais tranquilos que as emoções. São os sussurros da alma que chegam até você através de toques suaves, de um conhecimento interior ou de uma ação intuitiva repentina que mais tarde parece ter sido muito sábia. As emoções sempre têm algo de intenso e dramático. Considere ataques de ansiedade, medo, raiva ou tristeza profunda. As emoções tomam conta de você completamente e o afastam de seu centro espiritual. No momento em que você está altamente emocional, você está cheio de um tipo de energia que o afasta do seu centro, da sua clareza interior. Nesse sentido, as emoções são como nuvens pairando diante do sol. Com isso, não quero dizer nada contra as emoções. As emoções não devem ser reprimidas. São muito valiosas como meio de se conhecer mais intimamente. Mas quero afirmar que a natureza da energia emocional é uma explosão de mal-entendidos. As emoções, essencialmente, tiram você do seu centro. Os sentimentos, por outro lado, levam você mais fundo em si mesmo, no seu centro. Os sentimentos estão intimamente associados ao que vocês chamam de intuição. Os sentimentos expressam uma compreensão superior, um tipo de compreensão que transcende todas as emoções quanto à mente. Os sentimentos se originam de um reino não físico, fora do corpo, e é por isso que eles não estão localizados tão claramente em um ponto físico do corpo. Considere o que acontece quando você sente algo, uma atmosfera, um estado de espírito, ou quando tem pressentimentos sobre uma situação. Existe então um tipo de conhecimento dentro de você que parece vir de fora, e que não é uma reação sua a algo externo, vem do nada como você diz tão lindamente. Nesse momento, você pode sentir algo se abrindo em seu chakra cardíaco, no meio do peito. Há muitos momentos em que este conhecimento interior chega até você, por exemplo. Você pode saber algo sobre alguém sem realmente ter conversado com ele ou ela. Você pode sentir algo em vocês dois que mais tarde desempenhará um papel importante em seu relacionamento.
Tais coisas não são fáceis de compreender em palavras. Simplesmente um sentimento, e certamente não são facilmente compreendidas pela mente. Esses são os momentos em que a sua mente fica cética, dizendo que você está vendo coisas ou enlouquecendo. Gostaria de mencionar outra energia que tem mais natureza sentimental do que emocional, é a alegria. A alegria pode ser um fenômeno que transcende o emocional. Às vezes você pode sentir uma espécie de alegria interior que o eleva sem um motivo específico. Você sente a divindade dentro de você e a sua conexão íntima com tudo que existe. Esse sentimento pode surgir quando você menos espera. É como se algo maior te tocasse ou como se você tocasse uma realidade maior. Os sentimentos não são evocados tão facilmente e parecem vir até você do nada. As emoções quase sempre têm uma causa imediata e clara, um gatilho no mundo exterior que acione os seus botões. Os sentimentos se originam da dimensão do eu superior, do eu maior. Você precisa ficar quieto por dentro para captar esses seus sussurros em seu coração. As emoções podem perturbar esse silêncio e paz interior, portanto, é vital tornar-se emocionalmente calmo e curar e liberar emoções reprimidas. Somente a partir do sentimento que o conecta à sua alma você poderá tomar decisões equilibradas. Ao ficar quieto e em paz, você pode sentir com todo o seu ser o que é certo para você em determinado momento. Tomar decisões com base nas emoções é tomar decisões a partir de uma posição não centrada. Você precisa primeiro liberar as emoções e entrar em contato com seu núcleo interior, onde há clareza. Agora quero abordar a questão de como você pode lidar melhor com suas emoções. Eu disse que os sentimentos são os professores e as emoções são os seus filhos. Os paralelos entre ser emocional e ser criança são impressionantes. Uma criança interior é a sede de suas emoções. Também há uma semelhança impressionante entre a maneira como você lida com suas próprias emoções e a maneira como lida com crianças reais. As crianças são honestas e espontâneas nas suas emoções e não as escondem ou reprimem, até que os adultos as encorajem a fazê-lo. O fato de as crianças expressarem espontaneamente as suas emoções não significa, contudo, que as crianças experienciem as suas emoções de uma forma equilibrada. Todos sabemos que as crianças podem ser levadas pelas suas emoções, raiva, medo ou tristeza, e muitas vezes não conseguem acabar com ela. Em tal situação, a criança pode quase se afogar nas suas emoções, e isso a torna desequilibrada, ou seja, descentralizada. Uma das razões para esta emocionalidade limitada é que a criança só recentemente deixou um mundo em que quase não existia fronteiras. Nas dimensões etéreas ou astrais não existem restrições e limitações, como existe no reino físico, dentro do corpo físico. As emoções de crianças são muitas vezes reações de mal-entendidos a essa realidade física. Portanto, quando crescer, a criança precisará de ajuda e apoio para lidar com suas emoções. Isso faz parte do processo de encarnação equilibrada na Terra. E como você lida com as emoções, seja em você mesmo ou em seus filhos? As emoções não devem ser julgadas ou reprimidas. As emoções são uma parte vital de você como ser humano e, como tal, precisam ser respeitadas e aceitadas. Você pode encarar suas emoções como se fossem seus filhos e precisam de sua atenção, respeito e orientação. Uma emoção pode ser melhor vista como uma energia que chega até você para ser curada. Portanto, é importante não ser completamente arrebatado pela emoção, mas permanecer capaz de olhar para ela a partir de uma postura neutra. É importante permanecer consciente. Alguém poderia colocar assim: você não deve reprimir uma emoção, mas também não deve se afogar nela, pois quando você se afoga nisso, quando você se identifica completamente com isso, a criança que há em você se torna um tirano que o desviará do caminho. A coisa mais importante que você pode fazer com uma emoção é permitir que ela entre, sentir todos os seus aspectos sem perder a consciência. Tomemos, por exemplo, a raiva. Você pode convidar a raiva a estar totalmente presente, experimentando-a em seu corpo em vários lugares, enquanto ao mesmo tempo a observa de uma forma neutra. Esse tipo de consciência é curativa. O que acontece nesse caso é que você abraça a emoção,
que é essencialmente uma forma de mal entendido com a compreensão. Isso é alquimia espiritual. Deixe experimentar com a ajuda de um exemplo. Seu filho bateu com o joelho na mesa e dói muito. Ele está chateado, gritando de dor e chuta a mesa, porque está com raiva dela. E ele considera a mesa a fonte da sua dor. A orientação emocional neste momento significa que os pais primeiro ajudem a criança a nomear a sua experiência. Você está com raiva e não está com dor, certo? Nomeá-lo é essencial. Você transfere a raiz do problema da mesa para a própria criança. Não está na mesa. É você quem está machucado. É você que está com raiva. E sim, eu entendo a sua emoção. O pai abraça a emoção do filho com compreensão e com amor. No momento em que a criança se sentir compreendida e reconhecida, sua raiva desaparecerá gradualmente. A dor física ainda pode estar presente, mas a sua resistência à dor, à raiva que a rodeia, pode dissolver-se. A criança lê compaixão e compreensão em seus olhos, e isso relaxa e acalma suas emoções. A mesa, causa das emoções, não é mais relevante. Ao abraçar suas emoções com compreensão e compaixão, você muda o foco da atenção da criança de fora para dentro e ensina a criança a assumir responsabilidade pela emoção. Você está mostrando a ela que a reação dela é um gatilho externo, não é um dado adquirido, mas é uma questão de escolha. Você pode escolher mal-entendido ou compreensão, você pode escolher lutar ou aceitar, você pode escolher. Isso também se aplica ao relacionamento com suas próprias emoções, sua criança interior. Permitir que suas emoções entrem, nomeá-las e fazer um esforço para compreendê-las significa que você realmente respeita e valoriza a sua criança interior. Fazer a mudança do externo para o interior, assumindo a responsabilidade pela emoção, ajuda a criar uma criança interior que não quer ninguém, que não se sente vitimizada. Emoções fortes, sejam de raiva, tristeza ou medo, sempre têm um componente de impotência, ou seja, a sensação de que você é vítima de algo fora de você, o que faz quando se concentra não nas circunstâncias externas, mas sim na sua reação e na sua dor. É descartar o mundo exterior como a causa de suas emoções. Você não se importa muito com o que deu origem à emoção. Você se volta completamente para dentro e diz a si mesmo: ok, esta foi a minha reação. Eu entendo por quê. Eu entendo porque me sinto assim e vou me apoiar nisso. Voltar-se para suas emoções de maneira tão amorosa é libertador. Requer uma espécie de autodisciplina. Liberar-se da realidade externa como a fonte do mal e assumir total responsabilidade significa que você reconhece que você escolhe reagir de uma determinada maneira. Você para de discutir sobre quem está certo e quem está errado, e quem é o culpado pelo quê, e simplesmente libera toda a cadeia de eventos que aconteceram fora do seu controle. Agora experimento essa emoção com plena consciência que escolho fazê-lo. Isso é assumir responsabilidade, isso é coragem. A autodisciplina nisso é que você desiste de ser vítima indefesa. Você desiste de sentir raiva, ser incompreendido e todas as outras expressões de vitimização, que podem parecer muito boas em alguns momentos. Na verdade, você costuma valorizar as emoções que mais o incomodam. Assumir responsabilidades é um ato de humildade, significa ser honesto consigo mesmo, mesmo nos momentos mais fracos. Esta é a autodisciplina que é exigida de você. Ao mesmo tempo, esse tipo de introspecção requer a mais elevada compaixão. A emoção que você está honestamente preparado para enfrentar com sua própria criação também é encarada como uma compreensão gentil. Você escolheu a raiva desta vez, não foi? A compaixão lhe diz: ok, posso ver por quê, eu te perdoo por isso. Este é o verdadeiro papel da consciência da autocura, que é o que significa alquimia espiritual. A consciência não luta, não rejeita nada. Envolve a escuridão com consciência, ela envolve as energias do mal-entendido com compreensão e assim transforma o metal comum em ouro.
Consciência e amor são essencialmente a mesma coisa. Consciência e amor são essencialmente a mesma coisa. Estar consciente significa deixar algo acontecer e cercá-lo com seu amor e compaixão. Muitas vezes você pensa que somente a consciência não é suficiente para superar seus problemas emocionais e você diz: eu sei que tenho emoções reprimidas, sei a causa disso, estou ciente, mas isso não vai embora. Neste caso, existe uma resistência sutil dentro de você a essa emoção. Você mantém a emoção à distância por medo de ser dominado por ela. Mas você nunca fica dominado por uma emoção quando escolhe conscientemente permiti-la. Enquanto você mantiver a emoção à distância, você estará em guerra com ela. Você estará lutando contra a emoção e ela se voltará contra você de várias maneiras. Você não pode mantê-la do lado de fora, afinal. Ela se manifestará em seu corpo com uma dor ou tensão, ou com uma sensação de depressão. Sentir-se deprimido ou cansado com frequência é um sinal claro de que você está reprimindo certas emoções. O problema é que você precisa permitir que as emoções entrem totalmente em sua consciência. Se você não sabe exatamente quais emoções existem, pode muito bem começar a sentir as tensões em seu corpo. Essa é uma porta de entrada para as emoções. Em seu corpo está tudo armazenado. Por exemplo, se você sentir dor ou tensão na região do estômago, você pode ir até lá com consciência e perguntar qual é o problema. Deixe as células do seu corpo falarem com você, ou imagine que ali mesmo uma criança está presente. Peça à criança que mostre qual emoção predomina nela. Existem várias maneiras de se conectar com suas emoções. É fundamental perceber que a energia que ficou presa na emoção quer se movimentar e essa energia quer ser liberada e por isso bate à sua porta com uma queixa física ou com uma sensação de estresse ou depressão. Para você é uma questão de realmente se abrir, de estar preparado para sentir emoção. As emoções fazem parte da sua realidade terrena, mas não devem dominar você. As emoções são como nuvens para o sol. Por isso é tão importante estar atento às suas emoções e lidar com elas de forma consciente. A partir de um corpo emocional claro e equilibrado, é muito mais fácil entrar em contato com a sua alma ou o núcleo interior através da intuição. Na sua sociedade, há mais confusão sobre as emoções, e isso é evidente, entre outras coisas, pela qualidade de debate e confusão que existe sobre como criar os seus filhos. As crianças são claramente muito mais espontâneas emocionalmente do que vocês quando adultos. Isso cria dificuldades e se alguns de seus limites morais forem ultrapassados e se a situação ficar fora de controle e surgir o caos, é preciso disciplinar as crianças ou deixá-las se expressar livremente. Suas emoções precisam ser controladas ou não. O que é importante na educação de uma criança é que ela aprenda a compreender as suas emoções, a compreender de onde vêm e assumir a responsabilidade por elas. Com a sua ajuda, a criança pode aprender a ver as suas emoções como explosões de mal-entendidos, e essa compreensão evita que seu filho se afogue em suas emoções e fique fora de controle. A compreensão liberta e traz você de volta ao seu próprio centro. Sem reprimir as emoções, os pais ensinam seus filhos a lidar com emoções dessa maneira, sendo exemplos vivos disso. Todas as dúvidas que você tem sobre como lidar com seus filhos também se aplicam a você. Como você lida com as suas próprias emoções? Você é duro consigo mesmo? Quando você fica com raiva ou triste por algum tempo, você se disciplina dizendo: vamos recompor-se e seguir em frente? Você suprime a emoção? Você acha que disciplinar-se é bom e necessário? Quem te ensinou isso? Foi seu pai? Ou você vai para o outro lado? Você se afunda na sua emoção, não querendo abandoná-la. Este também é frequentemente o caso. Você pode ter sentido por muito tempo que foi vítima de alguma situação externa, por exemplo, sua educação, seu parceiro ou seu ambiente de trabalho. Em determinado momento, pode ter sido muito libertador entrar em contato com a raiva que há dentro de você, pelas coisas negativas que o influenciaram.
A raiva pode permitir que você se liberte dessas influências e siga seu próprio caminho. No entanto, você pode ficar tão apaixonado por sua raiva que não deseja mais desistir dela. Em vez de se tornar uma porta, torna-se uma forma de viver. Surge então uma forma de vitimização que é tudo menos curativa. Isso impede de realmente permanecer em seu próprio poder. É muito importante assumir a responsabilidade por suas próprias emoções e não fazer delas verdades absolutas. Quando vocês lhes dão o status de verdade em vez de considerá-los como explosões de mal-entendidos, vocês basearam suas ações neles e isso levará a decisões descentralizadas. O mesmo acontece com crianças que têm muita liberdade emocional. Elas correm soltos e se tornam incontroláveis. Eles se tornam pequenos tiranos e isso não está certo. O caos emocional é tão desagradável para a criança quanto para os pais. E, em suma, você pode ser muito rígido ou muito tolerante ao lidar com suas emoções. E, por analogia, também ser rígidos e intolerantes com seus filhos. Desde os anos 60, tem havido uma compreensão coletiva de que não será suficiente suprimir as suas emoções, pois então vocês estarão a sufocar a sua espontaneidade e criatividade, na verdade a sua própria alma. A sociedade produzirá crianças disciplinadas e obedientes que se preocupam mais com as regras do que com os sussurros do coração. E isso é uma tragédia, tanto para a sociedade como para o indivíduo. Mas, e quanto ao outro extremo? Que tal justificar as emoções de tal forma que elas assumam o controle e governem a sua vida? Você pode muito bem observar dentro de você se existem emoções, que você a acalenta de tal forma que você as considera como verdade, em vez do que realmente são. Explosões de mal-entendidos. Estas são as emoções com as quais você se identificou. O paradoxo é que muitas vezes essas emoções que causam muito sofrimento, por exemplo, impotência, não posso evitar, controle, eu cuido disso, raiva, a culpa é deles, ou tristeza, a vida é miserável. Todas essas emoções são dolorosas, mas em outro nível dão a você algo especial para se agarrar. Tomemos, por exemplo, a importância ou sentimento de vítima. Pode haver vantagens nesse padrão emocional. Isso pode lhe dar uma sensação de segurança. Isso o libera de certas obrigações ou responsabilidades. Eu não posso evitar, posso? Você está sentado em um canto escuro, mas parece seguro. O perigo de se identificar ou fundir com esse padrão emocional por muito tempo é que você perde o contato com sua própria liberdade verdadeira, seu núcleo divino mais íntimo. Podem ter entrado em seu caminho de vida coisas que provocaram justificadamente emoções de raiva e ressentimento dentro de você. Isso pode ter acontecido na sua juventude, mais tarde ou mesmo em vidas passadas. É muito importante que você entre em contato com essas emoções de forma consciente e tome consciência da raiva, da tristeza ou de qualquer outra energia intensamente carregada dentro de você. Mas a certa altura você precisa assumir a responsabilidade por suas emoções, pois elas constituem suas reações a um evento externo. Estar centrado, estar num estado de clareza e equilíbrio espiritual significa que você assume total responsabilidade por todas as emoções que estão em você. Você pode então reconhecer a emoção de, por exemplo, raiva dentro de você e dizer ao mesmo tempo: essa foi a minha reação a certos eventos. Cerco essa reação com compreensão, com inteligência, com compaixão, mas ao mesmo tempo pretendo liberá-la. Em última análise, a vida não consiste em estar certo. Trata-se de ser livre e completo. É muito libertador liberar velhas respostas emocionais que se transformam em um estilo de vida. Pode-se dizer que se trata do caminho intermediário sutil entre suprimir emoções e afogar-se nelas. Em ambos os lados, vocês foram criados com opiniões e ideias que não estão de acordo com a natureza da alquimia espiritual. A essência do crescimento espiritual é que você não suprime nada, mas ao mesmo tempo assume total responsabilidade por isso. Eu sinto isso, escolho essa reação para poder curá-la.
reivindicar a sua mestria. É disso que se trata verdadeiramente a mensagem de hoje. Talvez não seja realmente um meio termo, mas um caminho diferente. É tudo uma questão de domínio espiritual. Ao aceitar tudo que existe dentro de você, você se eleva acima disso e se torna seu mestre. A mestria é forte e gentil, é muito permissiva e, no entanto, exige grande disciplina. A disciplina da coragem, da honestidade, a responsabilidade pessoal. Reivindique seu domínio, torne-se o mestre dos fragmentos emocionais que o atormentam, muitas vezes pelas suas costas. Entre em contato com eles, assuma a responsabilidade. Não se deixe levar por mágoas emocionais inconscientes que o desviam e bloqueiam seu caminho para a liberdade interior e a sua consciência que cura. Ninguém pode restaurar o poder sobre suas próprias emoções para você. Não existem instrumentos ou meios externos para eliminar essas emoções. É ao se tornarem consciente deles, com força, determinação e compaixão, que eles são liberados para a luz, para o perdão. Torne-se completo e livre no nível emocional. É um dos aspectos mais importantes do crescimento espiritual. Quero terminar dizendo: não torne as coisas mais difíceis do que são. O caminho espiritual é um caminho simples, é uma questão de amor por si mesmo e clareza interior. Não requer nenhum conhecimento específico ou quaisquer rituais, regras ou métodos específicos. Todas as coisas que você precisa para o seu crescimento espiritual estão dentro de você. Em um momento de silêncio, vá para o seu lado sentimental. Deixe que esse seu lado sentimental lhe diga o que precisa ser esclarecido e limpo dentro de você. Confie na sua intuição. Trabalhe nisso. Acredite em si mesmo. Você é o mestre da sua vida, o mestre do seu caminho único para o amor e a liberdade. Essa é uma mensagem de Cryon, do Serviço Magnético. E assim é.